se já teve algum momento, assim, que você teve problemas com a sua autoestima depois que você se tornou mãe, como que é essa sua relação, assim, com a autoestima? Tá bom. Então, primeiro, assim, só voltando. Primeiro, eu queria saber uma coisa: como tá a gravidez? Ah, eu tô ótima, assim, Tudo tô bem? muito feliz, mas os enjoos estão aí, né? Eu até tava comentando, assim, fui na nutricionista hoje, eu falei, nossa, eu jurava que quando eu entrasse na semana 12 eu iria melhorar, ia ficar de boa. Só piorou, assim, piorou muito. Então, é Tadinho. um desafio, né? Assim, tudo muito novo. Mas fora isso, eu tô super bem, graças a Deus, muito feliz. Que bom, legal, parabéns. Então, na verdade, antes mesmo de eu casar, eu já comecei a pensar nessa questão da beleza e da boa apresentação, né? Então, já antes de eu casar, eu já comecei a usar maquiagem todos os dias, a tentar pensar mais ou menos as roupas que eu queria usar, né? Na faculdade mesmo, eu, em geral, estava um pouquinho assim, além das pessoas da faculdade, sabe? Usava salto, essas coisas assim, né? Sempre acostumei a ficar andando bastante de salto. Então, tipo, na verdade, antes mesmo de eu ter filho, isso já era uma preocupação na minha vida, né? Mas depois assim, durante a gestação, eu trabalhava durante muito tempo, né? Eu trabalhava mais de 70 horas por semana, porque na residência, né? Então, assim, era bem cansativo. E aí eu te confesso que eu não tive tanto tempo de curtir a minha primeira gestação, assim, sabe? De puxa vida e ficar pensando tanto assim. Às vezes usava a roupa que dava, não tinha muito dinheiro assim para ficar investindo em mega looks, né? Mas, enfim, quando meu primeiro filho nasceu, ele me pegou de surpresa no seguinte sentido, né? Ele foi um bebê bem difícil, assim, né? Acho que não só pelo fato de eu ser mãe de primeira viagem, mas ele era um bebê bem complicado, assim, até na live lá do sono eu conto um pouquinho como ele era, né? E isso me fez, assim, não consegui manter muito o padrão que eu estava tentando, assim, né? De me maquiar, não sei o quê. Embora eu tentasse, por exemplo, não ficar de pijama em casa, eu tentasse trocar sempre de roupa, porque senão eu meio que acho que você acaba se entregando àquela situação que já não está uma situação muito fácil, né? Mas eu tenho uma foto da primeira vez que eu levei o meu filho no pediatra, eu com uma olheira aqui, ó, com uma roupa completamente. Eu olho minha roupa e falo, gente, que roupa é essa que eu tava usando? Eu achava que eu só podia usar roupa de botão, porque senão não ia conseguir amamentar, não sei o quê, né? 11 anos atrás, né? Agora o negócio já tá um pouco mais pra frente, né? E aí, era bem difícil, assim, porque eu acho que em todos os puerpérios dos meus filhos, e eu acho que toda mulher passa por isso, a gente se sente muito esquisita, assim, sabe? A gente fica, com a barriga não tão boa, né? Porque acabou de sair um bebê, você fica imaginando que a barriga vai voltar ao que era antes, e aí, tipo, não é logo que ela volta ao que era antes, né? A gente fica acima do peso, né? Por mais que a gente tenha ganhado pouco peso na gestação, a gente fica ali um pouquinho fora do peso, a gente fica com muita dor para aumentar, então, tipo, fica aquela coisa, coloca o peito para fora, bota não sei o quê, você fica, gente, cadê a minha dignidade? Onde está tudo que eu conquistei, né? Mas, então, aconteceu em alguns puerpérios meus de eu comprar roupas no puerpério, mesmo sabendo que eu não iria usar por muito tempo. Mas isso me ajudava. Porque o que acontece? Você já não aguenta mais usar roupa de gravidez, porque você ficou 9 meses, e no final da gravidez você não aguenta mais olhar para aquelas roupas, né? E ao mesmo tempo você não cabe ainda nas roupas que você tinha. Então, assim, eu costumo, fiz isso no do José, fiz isso no do Ângelo, fiz isso no do Álvaro, de comprar algumas poucas peças, né, que sejam um número maior, 42, para que eu consiga me vestir minimamente, adequadamente, sem ser roupa de grávida, sabe? E que consiga me sentir minimamente bem. Então eu tento manter a minha rotina de maquiagem,
deixar o cabelo mais ou menos adequado, né? À medida que as crianças foram, que eu fui tendo os meus filhos, isso foi se transformando numa coisa um pouco mais simples, né? Porque com o primeiro filho eu acho que a gente fica um pouco, sente um pouco, né, do baque, né? E como eu também não tinha muita ajuda, isso dificultava um pouco a minha vida. Mas no do Ângelo, eu me lembro isso claramente. Eu botava o bebê conforto aqui, porque eu também não consigo ficar me maquiando com uma criança chorando no meu ouvido. É um pouco complexo. Você fica ali tentando se ajeitar e a criança chorando. Aí eu botava ele no bebê conforto aqui, deixava ele aqui e me maquiava, tipo, entendeu? Fazendo um passinho pra lá, passinho pra cá e me maquiando, entendeu? E aí, então, isso tudo me ajuda a levar o puerpério de uma melhor maneira, assim, né? Porque a gente fica mal mesmo, né? É uma variação hormonal que acontece, a gente fica se sentindo meio feia, né? Mas eu acho que isso é muito importante, a gente ter essas pequenas coisas, né? Dar uma saidinha no shopping, compra uma roupinha rapidinho, assim, não precisa ser coisas grandes, né? Depois eu empresto tudo, dou tudo, né? Mas pelo menos ali, acho que é um dinheirinho que a gente gasta. E agora a gente tem internet que entrega em casa é muito mais fácil, né? Mas é um dinheirinho que a gente gasta que eu acho que ajuda a gente a manter um pouco o ânimo nessa fase difícil, assim, né? Depois as coisas vão se ajeitando, a gente vai conseguindo fazer com mais clareza, mais calma, né? Mas Sim. então a autoestima às vezes fica meio ruinzinha, né, nessa fase. Sim. Eu achei legal você dar essa dica assim bem prática, de algo prático mesmo, porque muitas vezes quando se trata de autoestima, claro, tem coisas que são profundas, que a gente tem que, né, analisar a fundo como que está sendo aquela situação e tudo mais. Mas eu sempre falo que às vezes começar pelo externo, por aquilo que é mais fácil, que é mais simples, que é mais prático, já ajuda muito, né? Então, comprar algumas peças de roupa que seja, né? Eu sempre, quando as meninas, quando eu vou falar de transição capilar, né, da mudança ali do cabelo, eu falo, compra um acessório, sabe? Coloca, faz um penteado, que são coisas simples que vão fazer a diferença. E depois, na caminhada, no decorrer do tempo, a gente vai cuidando daquilo que é mais interno, né? Porque é muito mais difícil a gente querer cuidar de algo interno, sendo que aqui fora ainda tá tudo bagunçado, né? Então, eu acho que eu fiquei pensando assim, né, no tema da live, né? Fiquei pensando bem, o que que faz uma pessoa ter uma autoestima, assim, né? O que que faz ela, tipo, ser confiante, acreditar em si, viver um otimismo, assim, né? Bem, passar para as pessoas uma confiança de acordo com o que ela é, né? Os nossos valores são uma coisa que ajuda muito, né? Mas a gente saber fazer coisas, a gente adquirir habilidades, isso passa para a gente uma confiança, assim, bem, eu sei fazer aquilo, né? Isso é algo que eu tenho capacidade de fazer e as pessoas podem contar comigo para fazer aquela coisa, né? Então, por isso eu acho que no puerpério a gente fica tão assim, desestabilizada com essa coisa, né? Porque por mais que a gente saiba ser mãe, saiba ser mulher, que a gente consiga ter a nossa vida profissional, não sei o quê, na hora que o puerpério vem, a gente não sabe direito amamentar aquela criança, a gente não sabe muito bem como lidar com o nosso marido, né? Que parece que é o filho menor. E o puerpério acontece e eles ficam, acho que todos os homens ficam super carentes e às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu estou no puerpério, eu é que estou precisando de ajuda. E aí, não, a gente tem que abrir o nosso coração materno até para o marido, no sentido de que tudo bem e tal, daí a gente tenta ficar bem, a gente tenta ficar alegre, não sei o quê. Podem dizer que mas os maridos precisam compreender. Verdade, eles precisam mesmo. Só que é inevitável. Porque a gente, assim que nasce um bebê, a gente automaticamente se volta para o bebê. Né? Até porque, para que ele se mantenha vivo, a gente precisa fazer algo. A gente precisa amamentá-lo, a gente precisa alimentá-lo. Então, a vida dele depende de nós, né? E a gente tem uma conexão com aquela criança muito diferente da conexão que os pais têm logo, principalmente no primeiro filho, né? Eu acho que depois não, depois eu acho que o Ítalo já acostumou, já consegue ter uma conexão logo, né? Mas mesmo assim, tem um gapzinho, assim, até a hora, porque você participa de todo o processo, isso está acontecendo com você. Você enjoa,
né? Você vê a sua barriga crescer, você vê o seu corpo mudar, você muda suas roupas, você muda as coisas que você vai comer, né? Você, assim que você descobre que você tá grávida, você fala, cara, calma aí, eu já não sou mais, assim, eu sou responsável por muitas coisas que eu faço, pelas coisas que eu como, pelas coisas as quais eu me exponho. Então, a gente automaticamente já ganha essa responsabilidade, né? O homem faz isso meio por tabela, né? Mas ele não muda, não tem essa mudança logo, né? Então, eu acho que no puerpério, como a gente ainda está aprendendo a ser mãe novamente, mesmo que você já tenha sido mãe de vários, é uma outra criança. Que parece que você tem que, bem, como é que então eu vou amamentar aquela criança? Né? Como é que aquela criança vai responder aos meus estímulos? Será que ela vai dormir ou não e tal? Então, eu acabo me sentindo, né? A gente se sente um pouco insegura nesse ponto, assim, né? Será que eu vou conseguir ser a mãe que essa criança espera que eu seja, né? Quando a gente tem outros filhos, a gente ainda pensa, será que eu vou dar conta de mais um bebê? Toda vez que eu saio da maternidade, eu tenho essa sensação, ai meu Deus do céu, tem mais um que tá que me foi confiado. Será que eu vou dar conta? Eu sempre penso isso. Eu falo, ai meu Deus do céu, agora eu tenho mais um para dar conta, né? Então, eu acho que isso nos deixa muito inseguras, porque a gente não sabe se vai dar conta. À medida que o tempo vai passando e a gente vai mergulhando naquela situação, buscando informação, tentando de fato resolver aquilo, a nossa autoestima vai voltando aos poucos, né?